Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Práticas de Enfermagem. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre um aparelho aí que ele está sendo muito utilizado pela equipe de enfermagem, equipe médica, que é o oxímetro de dedo. Ou oxímetro de pulso, ou oxímetro portátil. É um aparelho muito utilizado em pronto atendimento, na hora do acolhimento, na hora de fazer a triagem do paciente, de verificar os sinais vitais deles. Hoje em dia ele é muito mais utilizado ainda por conta do Covid. E aí vocês vão me perguntar, Rafa, mas por quê? Qual a função então do oxímetro? O oxímetro ele é um dispositivo que ele vai captar então a nossa saturação e o nosso batimento cardíaco, tá, gente? A função então do oxímetro é detectar frequência cardíaca e detectar a nossa saturação. Aí vocês vão me perguntar, o que é isso? O que seria frequência cardíaca? A frequência cardíaca, gente, nada mais é do que o batimento do seu coração. Então esse oxímetro ele vai captar quantas vezes o seu coração ele bate por minuto, através de um sensor, tá? Percebe que ele fica vermelhinho aqui quando a gente coloca o nosso dedo? Então esse sensor aqui, ele vai captar aqui então os batimentos do nosso coração. Então, basicamente, a frequência cardíaca é o batimento do nosso coração dentro de um minuto. O oxímetro, então, ele vai fazer esse trabalho de detectar, então, fazer a captação da nossa frequência cardíaca dentro de um minuto. Então, quando a gente olha aqui, ó, eu tô em repouso e aqui do lado, ó, vocês vão poder observar essa letrinha aqui, PRO, está em 82 batimentos por minuto, tá? Então, tem 82, então quer dizer que meu batimento cardíaco por minuto é de 82. Outra coisa então que o oxímetro, ele detecta a nossa saturação. Rafa, o que é saturação? A saturação, gente, nada mais é do que a oxigenação nossa sanguínea. O oxímetro, ele vai detectar como está a oxigenação sanguínea nossa. Então, saturação, oxigenação sanguínea. E o que isso tem a ver com Covid? Os seus pulmões, eles estão em bom funcionamento e ele está fazendo um processo de hematose tranquilamente, que é o processo de troca gasosa. Seu pulmão está conseguindo expandir tranquilo, você está conseguindo fazer tranquilamente o seu processo de inspirar e expirar, né? Inspirar oxigênio e expirar gás carbônico. Quando você inspira o oxigênio e outros gases que tem aí dentro do nosso ar ambiente, automaticamente a sua inspiração vai fazer com que o oxigênio que você inspirou, ele vá para os seus pulmões, entre nos alvéolos, caia dentro da sua corrente sanguínea e é conduzido então até os seus órgãos. E o oxímetro consegue detectar a nossa saturação, consegue detectar como está a oxigenação sanguínea nossa. Então, quando a nossa oxigenação ela vai estar aí variando de 95 a 100%, que é o padrão normal, né, que é a faixa normal da saturação, a gente vai entender então que eu tô com um pulmão que tá com bom funcionamento, né? Ele tá aí expandindo legal, eu não tenho nenhuma complicação pulmonar porque a minha saturação ela tá mantendo de 95 a 100%. Quando a gente contrai o Covid, ele vai automaticamente agredir, ele vai atacar os seus pulmões. O Covid é uma síndrome respiratória aguda. Ele é um vírus que ele vai acometer os seus pulmões, ele vai atingir os seus pulmões, tá? E ele atingindo os seus pulmões, ele vai gerar um comprometimento. Então, o seu pulmão, ele não vai conseguir fazer a função que é designada ao órgão, que é inspirar o oxigênio e fazer com que ele caia na corrente sanguínea adequadamente, porque ele vai estar comprometido, ele vai estar com infiltrado, o Covid vai ter acometido ele de uma forma que ele não consegue expandir direito. O Covid, ele vai fazer isso com o paciente. Então, automaticamente, quando você contrai o Covid e ele começa a acometer a sua função respiratória, seus pulmões, automaticamente a sua saturação, ela vai cair. Tá? Sua saturação ela vai então de 95 a 100%, que é o normal com uma pessoa saudável, tá, gente? Lembrando isso, 95 a 100% é o normal da saturação de uma pessoa saudável, tá? E aí quando a gente observa então que a saturação do paciente ela cai, ela tá abaixo de 94, aí então que isso auxilia
no diagnóstico do Covid. Então, o Covid, quando ele vem de forma grave, de forma severa, ele vai acometer seus pulmões de uma forma de que a sua saturação ela não vai manter 95% a 100%. Então, esse aparelho aqui, nós já usamos ele há muito tempo em pronto atendimento, em ambiente hospitalar, setor de internação. A função dele é detectar, então, a frequência cardíaca e a sua saturação, que é a oxigenação do seu sangue. Então, ele vai ajudar muito no diagnóstico para COVID. Mas, e aí, Rafa? Então, quer dizer que todo mundo que chegar e colocar o oxímetro no dedo e a saturação estiver abaixo de 95 é COVID? Claro que não, né, gente? Existem há muitos e muitos anos outras doenças respiratórias que acometem o pulmão de uma forma que ele não consegue inspirar de uma forma que venha oxigênio suficiente para a corrente sanguínea. A gente tem aí várias doenças crônicas, inclusive, que mantêm a saturação baixa. Um exemplo é o enfisema pulmonar e o DPOC, que são doenças crônicas que acometem a função pulmonar do paciente e vai causar uma dessaturação nesse paciente. Pessoas que têm bronquite, asma, geralmente elas mantêm uma saturação normal, mas quando a doença ela vem em fase aguda, geralmente a saturação desse paciente também vai vir a cair. O fato da saturação do paciente cair não quer dizer necessariamente que ele esteja com COVID, porém é um auxílio no diagnóstico. A gente vai avaliar o paciente como um todo. Nós vamos, na hora do acolhimento, na hora da triagem, de você fazer as perguntas da história progressiva da doença do paciente, você vai investigar. Eu tô com sintoma gripal, tô com tosse há uma semana, nariz escorrendo, perdi o olfato e o paladar, aí já é diagnóstico de COVID, tá? Não precisa nem investigar muito mais. Corre com o paciente ali para fazer um teste rápido de AG, que provavelmente ele vai estar com Covid mesmo. Ou então o cara chegou lá, não tô sentindo nada, comecei com essa falta de ar aqui do nada. Aí, peraí, vamos lá. Começou a sua falta de ar do nada, você sofre de algum problema respiratório? O cara vai te falar, né? Você sofre de ter alguma comorbidade aí respiratória? Aí a pessoa vai te falar, sim, né? Eu tenho DPLC, eu tenho enfisema, eu fumei há muito tempo, acometendo aí uma doença pulmonar crônica. Então, gente, basicamente a função do oxímetro é auxiliar no diagnóstico aí do COVID, mas antigamente também para diagnosticar se a pessoa estava em crise de fase aguda de alguma outra doença pulmonar crônica que ele já obtinha, tá? Então, o oxímetro, gente, a função dele em si é captar, detectar a frequência cardíaca e detectar a saturação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha agregado aí os conhecimentos de vocês. Para quem tinha alguma dúvida quanto a isso, eu espero que essas dúvidas tenham sido sanadas aqui através desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal, que eu sempre vou estar postando mais vídeos aí para que vocês possam tirar suas dúvidas sobre práticas de enfermagem, sobre procedimentos, sobre aparelhos, como utilizá-los. Muito obrigada.